meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos fazer um estojo compacto. É um estojo prático, bem rápido de fazer. Depois de pronto ele ficou nas medidas de 10 por 23. Ele cabe bastante coisa dentro, é um estojo bem bom de tamanho. Eu coloquei aqui os puxadores para ficar mais fácil de abrir e fechar. Espero que vocês gostem e que vocês façam. Se vocês fizerem, me marquem lá no Instagram que eu vou adorar publicar as costurinhas de vocês. Vamos para o nosso passo a passo? Para fazer esse estojo, vocês vão precisar de um tecido principal. Aqui eu já estruturei esse tecido numa manta R2, eu fiz um trabalho de matelacê, então eu cortei o tecido e a manta um pouquinho maior. Depois que eu fiz todo o trabalho de matelacê, eu refilei e deixei no tamanho de 20 por 25. Vou precisar também de um forro, no mesmo tamanho de 20 por 25. Vamos precisar de um pedacinho de tecido, pode ser até um retalho, para nós fazermos esses puxadores aqui. Então, aqui eu cortei esse retalho no tamanho de 16 por 8 centímetros de largura. É como se eu estivesse fazendo um viés. Eu dobrei esse tecido ao meio, marquei aqui, vinquei. Depois eu trouxe essa ponta até o meio e essa ponta até o meio. Agora eu vou dobrar aqui e vou passar uma costurinha aqui nessa borda e aqui nessa borda. Depois eu vou cortar o meio e vai ficar dois puxadores no tamanho de 8 centímetros de largura. Se vocês não têm um retalhinho nesse tamanho aqui de 8 por 16, vocês cortem dois quadradinhos de 8 por 8 centímetros, que vai dar a mesma coisa. Para finalizar ele, fazer o acabamento de dentro, nós vamos precisar de dois pedacinhos de retalho também, no tamanho de 4 por 13. Esse aqui vai ser o falso viés que nós vamos usar de acabamento por dentro. Um pedaço de zíper no tamanho de 28 centímetros, aqui eu estou utilizando o zíper número 5, que eu compro por metro, e vamos precisar do nosso cursor. Nós vamos utilizar muito pouco material, esse estojo a gente costura ele muito rápido, e eu sugiro que vocês vendam ele a partir de R$18, que é uma peça rápida e simples de fazer. Tudo depende do preço do tecido que vocês vão estar utilizando para fazer ele. Eu vou iniciar a minha costura pelo zíper. Aqui, como essa parte já está pronta, eu vou deixar o direito virado para cima. Nessa parte aqui que tem 25 centímetros, eu vou colocar o zíper. Vou colocar o direito do zíper, que é essa parte mais alta, que tem os dentinhos aqui, eu vou colocar virada para baixo. Vou colocar aqui, vou deixar bem alinhado e vou fazer uma costura de segurança apenas para prender esse zíper na peça. No momento que vocês estiverem costurando, vocês vão esticando o zíper para ele ficar com um acabamento mais bonito. Já fiz uma costura de segurança aqui, eu deixei o zíper bem esticado, ele já está preso à parte principal. Agora nós vamos colocar o forro. Eu vou colocar direito com direito, vou alinhar bem aqui, eu vou virar porque eu vou costurar pelo lado da manta, para o forro ele não ficar esticado, e vou passar uma costura aqui para prender o forro à parte principal. Nessa hora aqui eu coloco o calcador de zíper, porque ele não atrapalha na hora que eu estiver costurando próximo dos dentinhos do zíper aqui. Já fiz uma costura aqui, o meu forro ele já está preso, agora nós vamos deixar ele de lado e vamos prender o outro lado do zíper. Ó, o dentinho do zíper ele tá para baixo, é só a gente trazer até essa borda aqui e a gente vai passar uma costura de segurança para prender esse lado do zíper. Aqui não importa muito se tá reta essa parte aqui com essa aqui, porque depois na hora que a gente for colocar o cursor, a gente vai conseguir acertar. Então, eu só vou fazer uma costura de segurança nessa borda aqui. Já vou aproveitar também para fazer as duas costurinhas laterais aqui nos meus puxadores. Aqui está os meus puxadores prontos, fiz uma costura nessa borda e nessa aqui. Agora eu vou marcar ao meio e vou cortar. Aqui eu fiquei com dois puxadores no tamanho de 8 centímetros de comprimento. Aqui eu fiz a costura de segurança no meu zíper, ele já está preso.
Agora eu vou vir com o meu forro, eu vou simplesmente fazer esse movimento aqui. Ó, vou virar pro lado da manta, eu vou alinhar esse forro com a manta e vou fazer uma costura para terminar de prender esse zíper. Fiz a costura para prender o meu forro nesse lado aqui, já está pronto. Agora nós vamos abrir esse zíper. A peça vai ficar assim, nós vamos desvirar. Aqui vamos vincar esse tecido, para ele ficar bem assentado. E agora nós vamos passar uma costura de pesponto aqui desse lado, pode ser no tamanho de um pé de máquina, pode ser uma costura decorativa, se vocês preferirem. E outra costura aqui desse lado. Fiz uma costura de pesponto aqui nessa borda e outra aqui nessa borda também. Agora nós temos que marcar o centro dessa peça. Então, vocês vão dobrar ao meio, vão alinhar aqui esses ladinhos do zíper, ó, tem que estar bem alinhado. Prende, aperta bem, puxa bem aqui e faz um pique. Do outro lado também, nós temos que achar o centro. Então, vamos alinhar aqui. Vamos puxar bem aqui. E vamos fazer este pique. Agora, nós vamos colocar o nosso cursor. Nós não vamos colocar o cursor dessa maneira. Nós vamos colocar ao contrário, ó. Vamos virar. E é aqui que nós vamos colocar o nosso cursor. Então, aqui, depois que eu estiver colocando ele, a gente tem que ver se tá bem alinhado aqui, para ele ficar certinho, o acabamento ficar bem bonito. Para mim colocar esse cursor, eu corto um pedacinho desses dentes aqui. Usem uma tesoura velha para fazer isso, para não estragar com os dentinhos do zíper. Cortei um ladinho aqui dos dentinhos, agora eu vou colocar o meu cursor. Tentem alinhar um pouquinho aqui para ver se está mais ou menos da mesma altura. Eu vou colocar o meu cursor aqui nesse lado onde eu não cortei os dentes. Só um pouquinho que eu vou trocar esse cursor aqui, porque eu acho que ele tá com defeito. Deixa eu cortar aqui, vamos ver se ele entra. Ah, entrou agora. Ó, coloquei meu cursor de um lado, agora eu vou colocar do outro. Coloca aqui, puxa, ó, enfia o outro ladinho que não tem os dentes e puxa. Coloquei ele, agora vamos ver se tá alinhado. Aqui, ó, essa ponta tem que estar alinhada com essa ponta. Então, ficou bem alinhado. Eu vou puxar esse cursor até o final, para fechar o zíper, e vou colocar ele de novo e levar até o meio desse estojo. Coloca de um lado, coloca do outro e puxa. Ó, vou olhar aqui se tá direitinho, se não ficou mal colocado, se essa peça aqui ela não ficou muito espaço para um lado e para o outro, não. Então, aqui, ó, ficou bem certinha. Então, eu vou trazer ele até o meio. Vai puxando aqui até o meio da peça. Ó, tá no meio. Agora, nós vamos alinhar aqui. E vamos cortar o excesso que ficou de zíper e de tecido aqui nessa ponta. Cortei o excesso de zíper que eu tinha aqui desse lado. Cortei desse lado também. Agora, eu vou colocar a minha etiqueta. Eu vou colocar ela aqui, na pontinha do zíper. Então, eu vou dobrar ela ao meio. Vou colocar o meu nome virado para baixo. E vou lá na máquina e já vou passar uma costurinha de segurança só aqui, ó. Não posso pegar essa parte aqui. Só vou fazer uma costura de segurança para prender a minha etiqueta bem no meio do zíper. Prendi a minha etiqueta bem no meio, bem no centro do zíper.
Eu me esqueci de mostrar para vocês, mas aqui, ó, como o meu tecido do forro é vermelho, eu já troquei a minha linha de bobina por vermelho, porque eu acho que quanto mais parecido com o tecido for a linha, mais bonito fica o acabamento. Agora nós vamos prender os nossos puxadores. Eu vou dobrar esse puxador ao meio e também vou colocar aqui em cima, ó, bem no centro do zíper. Cuidem aqui tá o zíper, vocês cuidem para ver se ele tá bem alinhado com o centro do zíper. E vou fazer uma costurinha de segurança aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fiz uma costura de segurança, prendendo meu puxador, bem no centro do zíper. E aqui do outro lado também. Já fiz uma costura de segurança. Agora, aquele meio que nós marcamos, que nós fizemos um pique, nós temos que alinhar com o centro do zíper. Alinhe, prende com alfinete ou com um pregadorzinho. E aqui desse lado também. Tem que ficar bem no centro do zíper. Agora, vocês coloquem aqui uma tesoura, um pincel, para arrumar direitinho esse tecido por dentro, para ele não ficar enrugado. Na hora de costurar, vocês podem puxar um pouquinho para ele ficar arrumadinho. Aqui também, para ele não ficar dobrado ou amassado. Agora, eu vou passar uma costura, não precisa ser a costura de um pé de máquina, é só na borda mesmo, aqui e aqui, para nós fecharmos essa ponta. Fiz uma costura, eu não fiz no tamanho de um pé de máquina, eu fiz mais para a borda, fiz um ponto bem largo, somente para fechar mesmo as pontas. Eu iniciei com retrocesso e finalizei com retrocesso. Agora, nós vamos fazer o acabamento dessa parte interna, que vai ser com um pedacinho de viés feito de tecido. Eu vou mostrar isso para vocês lá na máquina. Para finalizar esse estojo por dentro, agora nós vamos utilizar aqueles 2 pedacinhos de tecido que nós cortamos no tamanho de 4 por 13. Então, nós vamos virar o estojo aqui. Eu vou colocar, ó, direito com direito. Esse aqui é um pedacinho de viés feito de tecido. Nós vamos alinhar aqui na borda. Aqui nas pontas, como sobrou um pedacinho de tecido, nós vamos dobrar. Vamos prender aqui. E vou prender aqui. Agora, nós vamos passar uma costura no tamanho de um pé de máquina. Eu vou iniciar com retrocesso, finalizar com retrocesso, eu vou fazer isso dos dois lados. Prendi esse viés nas duas pontas. Agora, a gente vai desvirar ele, puxa aqui pra fora. Como a gente deixou essa sobra aqui nas pontas, então ele já vai ficar com acabamento. A gente marca aqui bem essa borda, vinca com o dedo. Vamos dobrar até o meio. E vamos dobrar de novo, trazendo ele até a marcação dessa primeira costura que a gente fez para prender ele. Pode colocar um alfinete, os prendedores. Agora, a gente vai costurar, passar uma costurinha aqui na borda, deixando 2 milímetros mais ou menos aqui para dentro. E cuidem para deixar essa ponta alinhada com a primeira costura que a gente fez ali. Vou fazer isso dos dois lados.
Aqui está o viés preso. Do outro lado também fica com um acabamento bem bonito, não foge a costura quando a gente cuida para costurar uns milímetros um pouquinho mais para dentro da borda. Agora a gente vai desvirar. Vocês abram aqui. E vamos desvirar ele. Empurrem as pontinhas para fora. E agora vamos empurrar esses cantinhos com o pincel, para ele ficar bem arrumado. Agora eu vou passar ele e vou trazer para vocês verem como que ficou. Aqui está o nosso estojo compacto pronto. Eu passei e coloquei umas miçanguinhas aqui no cursor. Eu utilizo fio encerado para colocar elas. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem para me ajudar na divulgação. Vou deixar o link do meu Instagram aqui na descrição do vídeo e espero vocês lá. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!